Vamos lá, galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre as bolhas do carros e ela está prestes a estourar, então presta bem atenção nesses vídeos. As coisas estão mudando. Nos últimos 3 anos, os preços dos carros simplesmente não pararam de subir. Parecia piada, porque na verdade a vida toda a gente ensinava que carro era passível, carro só dá despesa, carro só desvaloriza. E de repente, nos últimos 3 anos, o carro virou ativo. Você compra carro ou você vende ele mais caro depois. Coisas que nunca tinha na história e provavelmente também nunca vai voltar. E só para vocês verem, uns dias atrás até eu gravei um vídeo sobre isso, que as montadoras, para fazer de tudo para manter os preços nas alturas, que eles gostaram muito desses margens absurdos que eles tinham na venda dos carros, eles decidiram o quê? Dar feiras coletivas. Para quê? Manter a oferta mais baixa para não produzir muito, oferta baixos, continuar com preços altos. Mas isso está acabando. Só que nesse vídeo eu vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo, por que os preços dos carros estão caindo e vão cair mais. E também no final do vídeo eu vou explicar para você, se você está prestes a comprar um carro ou vender seu carro, exatamente o que fazer. Então fica até o final do vídeo. Aliás, se você não está inscrito no canal, obviamente se inscreve para sempre ser avisado quando sair novo vídeo, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos entender como chegamos para esse ponto, para esses preços absurdos. Então vamos voltar um pouquinho para trás, 3 anos atrás, 2020, lembra que aconteceu em março, começou a pandemia, tudo ficou fechado, toda a linha de produção das montadoras, toda a linha de produção do mundo todo fechou, linha da produção das montadoras, obviamente estava travados, fábricas, montadoras com portas fechadas, mandando todos os funcionários para feiras coletivas. E ficou durante alguns meses assim. E o que aconteceu? No mesmo tempo que as fábricas, as montadoras ficaram fechadas, eles contavam que eles não iam vender muitos carros depois, crise e tudo isso. E uma das coisas que é mais difícil hoje em dia conseguir se chama semicondutores. Aqueles microcomputadores que estão no carros, hoje que tem carros com mais de 1.000, 2.000, chega para 2.000 semicondutores em cada carro. E as montadoras não fizeram pedidos, e tem poucas fábricas no mundo que produzem isso, não fizeram pedido, e depois, quando eles voltaram a produzir, fizeram pedidos e simplesmente não tinham. O mundo inteiro estava em falta. E aqui na imagem você pode ver que, por causa da falta de semicondutores, o Brasil deixou de fabricar 500 mil de carros. No mesmo tempo, pensa comigo, as fábricas, montadores fechados, vai faltar agora semicondutores. No mesmo tempo, se vocês lembram, foi a impressão muito grande de dinheiro. Foi injetado muito dinheiro na economia. E no mesmo tempo que foi injetado muito dinheiro na economia, que muitas pessoas estavam com dinheiro na mão, tinha obviamente pessoas que estavam sem grana nenhuma, tinha muitas pessoas que tinham dinheiro na mão, a taxa Selic, lembra a taxa Selic naquela época? Vocês podem ver aqui na tabela, a taxa Selic estava em 2%. E obviamente você sabe que quando a taxa Selic baixa, todos os financiamentos, todos os juros no mercado são baixos. Então se você queria comprar carro, taxa de juros super baixo, está com dinheiro, não tem aonde gastar o dinheiro porque você não viaja, não faz nada, então pelo menos eu quero ter um carro porque eu não quero andar no transporte público. Então muitas pessoas, no momento que lá pelos agosto, quando começou a abrir o mercado novamente, muitas pessoas, mas muitos mesmos, queriam comprar carros no mesmo tempo. E o que aconteceu? Muitas pessoas querendo comprar carro, montadores não produziram nos últimos meses, falta semicondutores e aí acontece o quê? Lei de oferta e procura. Muito procura, pouca oferta, o preço começou a disparar. E ele não parou de disparar desde aquela época. Só para vocês lembram, antigamente a gente tinha as categorias de carros populares, lembra? Aqueles carros que vinham sem ar-condicionado, vidro elétrico, essas coisas. Carros de 30 mil, 40 mil reais, simplesmente as montadoras inventaram. Já que está difícil produzir carro, então nem vou produzir esses pequenos que dão margem pequenos. Vamos só produzir carros mais caros. E simplesmente chegou para um ponto que as montadoras tiraram todos os carros populares. Só ficou carros mais caros. Aqui na imagem você pode ver que saiu reportagem falando que o carro popular está morto no Brasil. O Brasil só tem 20 carros novos que custam menos do que 100 mil reais. E aí, obviamente, os carros dispararam os preços. Carros usados subiram 28% só em 2021 por falta de modelos no mercado. Aqui vocês podem ver os preços dos carros. Hyundai subindo 35%, Fiat Strada 33%, Fiat Mobi 30% e assim você pode ver os preços dos carros disparado aqui. E obviamente se os carros novos estão disparando os preços deles, automaticamente, o que acontece? Pensa, os carros novos, carros, tem fila de espera para comprar, porque não tem suficiente para toda a demanda. E aí, se eu quero comprar carro, eu não quero ficar esperando meses e meses na fila, o que eu faço? Eu compro usados. Então, se muitas pessoas agora têm que comprar usados porque não conseguem comprar novos, adivinha o que acontece para o preço dos usados? Pois é,
começa a disparar também. Qual a consequência de tudo isso? A consequência de tudo isso é que tinha muitas pessoas no mercado, muitas pessoas, consumidores, que queriam comprar um carro zero, tinham dinheiro na mão, a taxa de juros de financiar um carro zero era atrativa, mas simplesmente não tinha carros. As montadoras não conseguiam produzir suficiente carros para atender toda a demanda. Então, pensa comigo, muitas pessoas querem comprar carro, não tem carros, tem fila de espera de meses para comprar um carro. O que acontece? Obviamente os preços disparam e o que acontece mais? Os preços dos carros usados. Se uma pessoa quer comprar um carro e não consegue comprar zero, o que ele faz? Não quero esperar 5 meses, eu vou comprar um usado. E é consequentemente disso que os preços dos carros usados, pela primeira vez, começou a subir e subir e subir. E isso aconteceu até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás. Só que essa curva de crescimento, pensa comigo, a vida toda preço de carro diminuindo. De repente, a partir de 2020, começou a subir, começou a subir, começou a subir. Só que isso está acabando. A partir de agora, dos últimos meses, a gente está vendo uma nova tendência de estagnação de preços e começa a queda de preços. E eu vou explicar para vocês exatamente porque começou a cair preços agora. Então, vamos ver algumas imagens que mostram o que está acontecendo agora na prática. Na verdade, vocês podem ver como vendas baixas, montadores paralisam a produção e da ofertas coletivas, carros usados estão finalmente ficando mais baratos, preços ainda mais baixos estão chegando em breve. Preço de automóveis na tabela FIPE vem caindo com uma normalização do mercado. Preço dos carros usados vai cair até 20% em 2023, aponta JP Morgan. Carros usados desvalorizam no Brasil e pode perder ainda mais valor nos próximos meses. Venda de carros usados cai mais de 20% em janeiro. Volkswagen e Gol lidera o ranking. E aqui nessa tabela vocês podem ver bem claro, em fevereiro de 2023 você pode ver o índice em todos os carros usados. Você pode ver queda nos preços deles. E se você ver já o médio anual de 2022, todos os meses estavam subindo. E em fevereiro de 2023, você consegue ver uma clara tendência de começar queda dos preços dos carros. Agora vamos entender por que isso está acontecendo e se isso vai continuar mais ainda. Parece agora que os compradores ficaram com o saco cheio de pagar tão caro pelos carros. E eu vou falar para vocês exatamente os motivos. Então vamos começar. Primeira coisa, obviamente, a taxa Selic está alta. Se a gente estava falando no começo da pandemia de 2%, estamos em 13,75%. O que significa isso? Quando a taxa Selic está alta, isso quer dizer que todos os juros no mercado estão altos, inclusive, obviamente, custo de financiamento de carro. Hoje, o custo de financiamento de carro, os mais baratos são de 2% e vai 13,5% até 4% ao mês. Isso é extremamente alto. Mas não só isso, não somente que os custo do financiamento está alto, os próprios financiadores não querem liberar crédito para as pessoas. Por que isso, bem? Por causa da inadimplência no mercado. Só para vocês verem, hoje eu estava falando com Stephanie, uma amiga minha que é gerente do banco, e a gente conversou, ela falou, bem, a diretoria fez agora a reunião, estão desesperados porque a inadimplência disparou no mercado. As pessoas simplesmente não têm condições de pagar os empréstimos. No empréstimo, no financiamento, não conseguem pagar nada. Então, o que isso quer dizer? Que as financiadoras não querem liberar crédito. Eu tenho um carro popular que eu estou vendendo agora, que eu peguei num negócio imobiliário que eu fiz, e está meses que não está conseguindo vender ele. E até que aparece de vez em quando alguém que está interessado, mas a ficha dele não passa. Ficha que antigamente passava fácil, agora não passa. Ele só pega, vamos dizer assim, clientes elitizados, aquele que eles têm certeza que tem score super perfeito, que sabe que vai pagar. O resto, com um crédito um pouquinho menos privilegiado, ele simplesmente não financia. Então, obviamente, taxa alta, poucos financiamentos, obviamente queda de preço. Outro fenômeno no Brasil, muitos dos carros novos no Brasil são comprados por locadoras. Movida, Localiza, que depois vende para assinatura, vende para Uber, todas essas coisas. Eles, obviamente, parte grande da venda de carros novos vai para eles. E agora, eles estão, como eles não conseguiram nos últimos tempos renovar a frota deles, algum deles, agora eles têm já carros que estão mais usados, que já passou 1 ano e meio, 2 anos que eles normalmente começam a tocar. Então agora eles vão aproveitar para tocar a frota, que os preços baixam um pouquinho e eles vão despejar no mercado muitos carros usados. Então nós vamos ter uma oferta muito grande de carros usados no mercado. Obviamente, aumentando a frota, obviamente o preço vai cair. Mais uma coisa, frete marítimo, eu não sei se vocês sabem, mas na pandemia ele chegou para subir 400, 500%. Ele já voltou ao normal, o mundo voltou praticamente, a maior parte dele a normal, essa parte. Outra coisa, uma coisa que levou para disparar e falta de carros era os semicondutores, os chips,
e esse está voltando a melhorar e, na verdade, praticamente em 2023, a tendência é ter normalização disso. Então, não vai faltar. Então, as montadoras que quiserem comprar semicondutores, quiserem produzir, estão bem-vindos, porque tem para todo mundo. Outro motivo que está acontecendo, obviamente, não precisa falar sobre isso, a inflação. A inflação, obviamente, por causa da inflação, nós temos taxa Selic muito alta, mas não só isso, a inflação, ela corrói os preços das coisas. Ela corrói nosso dinheiro, que aumenta os preços das coisas. Então, o que acontece? As pessoas, eles gastam cada vez mais para se manter. Então, ele tem muitas vezes os mesmos salários, mas os preços estão cada vez mais altos. Se é coisas mais altas, não sobra dinheiro para ele pensar em trocar de carro, para financiar. Por quê? Porque muitas vezes as famílias mal conseguem sobreviver com a inflação subindo. Então, a outra coisa. E a última coisa, obviamente que isso mais uma coisa que também é claro para todo mundo, situação econômica do Brasil, muitas incertezas que nós temos no mercado. Se o primeiro semestre já não foi muito bom, o primeiro semestre de 2023, muitas famílias já começaram a sentir piora na economia, tudo isso. Muitos ainda estavam aproveitando sobra de dinheiro, tudo isso que tinha de 2022, empresas que estavam ainda funcionando, produzindo com contratos. 2022, o começo do semestre, foi ainda continuando levando, mas para o segundo semestre de 2023, com uma tendência que as coisas estão indo, as coisas vão piorar bastante. Então, se você pega todas essas coisas, todos os dados que eu falei para vocês, a gente pode concluir que os preços, eles estão começando a cair. No preço dos carros novos, parece que estão estagnados, mas se você vê as montadoras, eles estão fazendo muitas promoções, valorizando o seu carro usado, dando desconto, tudo isso, eles talvez não querem mostrar na tabela que eles estão começando a vender mais barato, mas sim, pode ter certeza que os preços estão começando aos poucos a cair. E obviamente, se a gente está falando de carros usados, você tem muitos carros novos vendidos, aumentando vendas de carros novos por promoções, tudo isso, menos pessoas vão comprar usados e automaticamente as pessoas que têm usado vão querer vender, vai ser obrigado a baixar o preço e obviamente isso é a tendência que nós vamos ver nos próximos meses. Então, a pergunta de 1 milhão, se eu tenho bem, eu quero comprar um carro, vale a pena comprar agora ou esperar? Então, vou falar para vocês assim. Se você pretende comprar um carro, eu esperaria um pouquinho. Simplesmente deixa para o segundo semestre de 2023, nós podemos ter descontos bem mais interessantes. Se você quer vender um carro, eu recomendo vender rápido, porque a tendência é que as coisas vão cair. E se você quiser trocar um carro, eu ia vender, investir, aproveitar que a taxa Selic alta, aguentar uns meses de Uber, tudo isso, e mais para o final do ano, comprar um carro. Eu acredito que seria um excelente negócio, mas, de novo, ninguém sabe o futuro, mas as tendências, os números mostram exatamente isso. Então, pensa o que você quer fazer agora. Se você quer já realizar seu negócio, esperar um pouco, a decisão está na sua mão. Você já tem minha recomendação. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta, você acha que é a hora de comprar o carro, a hora de vender, o que você pretende fazer agora e compartilhar com outras pessoas que talvez queiram saber mais se é o momento ou não para comprar ou vender o seu carro.